Na horta do seu Jorge, o excesso de umidade fez muita coisa estragar. Olha a rúcula, tudo podre, gente. Depois de um longo período de chuva, os agricultores aproveitam os dias de sol para acelerar o plantio da soja. E ele já está terminando em todo o estado. A produção dessa safra, se comparado à safra anterior, a expectativa é que seja 78% maior. Premiações em concursos valorizam o queijo paranaense e animam produtores. Produtores como o seu Valdeir, de Londrina, achavam que não tinham chances de competir com a tradição dos queijos mineiros ou a fama dos franceses. E aprenda o preparo de uma torta de requeijão com geleia de amora. É agora, no Caminhos do Campo. Oi, gente, muito bom dia. O plantio da soja está na reta final no Paraná. Aqui na região sudoeste já tem lavouras assim bem grandinhas. Lá no norte do estado, que é a última região a ser cultivada, os produtores aproveitaram o tempo bom dos últimos dias para semear as lavouras. E essa safra, que só vai ser colhida no ano que vem, promete, viu? Vários fatores interferem na produtividade de uma lavoura. A correção do solo, a qualidade da semente e do adubo, o manejo posterior e o clima. Mas, mesmo com todas essas condições favoráveis, se o plantio não for bem feito e a germinação não ocorrer como previsto, a quebra na hora da colheita é certa. A umidade do solo é primordial, não pode nem estar muito molhado e nem muito seco, né? Se plantar muito seco, corre o risco de não chover e não nascer. Muito molhado também atrapalha no plantio, a máquina não consegue fazer um plantio assim perfeito. Nesta propriedade em Londrina, os agricultores precisaram aguardar o momento ideal para semear os grãos. A chuva em excesso no mês de outubro empurrou o cultivo para novembro. Mais algumas horas de trabalho e chega ao fim o plantio da soja em 850 hectares. Ano passado, nesta mesma época, o agricultor já tinha semeado toda a área. Mas como a janela de plantio ainda não terminou, não há atraso no cultivo. Está dentro da janela ainda, a janela aqui no Paraná ainda se estende ainda por dentro do mês de novembro. Nossas áreas aqui estamos finalizando dentro da janela, está tranquilo, está na época boa ainda de plantio. O Paraná deve cultivar soja em 5,7 milhões de hectares. Até agora, o volume de área plantada está em torno de 80%. Os 20% que ainda faltam devem receber as sementes nas próximas 2 semanas, segundo este analista do Departamento de Economia Rural. Edmar Gervásio afirma ainda que, em média, as lavouras por todo o Paraná registram 15 dias de atraso no plantio, o que não deve interferir na produtividade. A expectativa de produção estadual, de acordo com o DERAL, segue alta, quase o dobro em toneladas em relação à última safra. A produção dessa safra, se comparado à safra anterior, a expectativa é que seja 78% maior. Por que disso? A safra passada a gente produziu em torno de 12 milhões de toneladas e ela foi uma safra frustrada, ou seja, a gente teve questões climáticas que impactaram a produção. No estado, há lavouras de soja em vários estágios, algumas ainda na etapa do plantio, outras recém-germinadas e muitas que já ultrapassam 1 palmo de altura. Em comum, elas projetam boas colheitas. Claro, além do plantio e do manejo no combate de ervas daninhas e doenças, é preciso contar com a ajuda do clima. Já sobre o rendimento em sacas por hectare, o Paraná não deverá registrar a curto prazo grandes quebras de recorde de produtividade. Ela está num nível de tecnologia bastante avançado. Houve um grande investimento nos últimos 20 anos para a gente chegar numa variedade hoje, transgênica, que consegue ter uma ótima produção e com um risco, vamos dizer assim, mitigado em termos de doenças e pragas, de falta de água para a planta. Então, essa planta foi melhorada para atingir quase que, digamos assim, o seu ideal nesse momento. As novas variedades que podem surgir, elas vão demorar um pouco mais de tempo, Então, você tem aí projetos de novas sementes, novas variedades, mas isso deve ser mais nos próximos 10 anos você ter
um novo boom de produtividade. E uma boa safra começa no plantio, que para os Agassi precisa ser perfeito. Tem tudo para ser um ótimo ano para a colheita de soja, sim. Essa chuvarada que atrasou o plantio da soja em algumas regiões também trouxe prejuízos para as hortaliças. Na região oeste do estado já faltam alguns produtos no mercado e a oferta nesse finzinho de ano deve ficar limitada. Na casa da dona Carmen, nunca falta salada na mesa. Por isso, ela passou na feira e está indo embora cheia de sacolas. Olha, é sagrado. Verduras, legumes, é essencial. Para nós, né, não pode faltar. Na feira do produtor de Cascavel tem produtos fresquinhos, direto do sítio. Só que nos últimos dias, alguns ingredientes se tornaram raros por aqui. A chuva prejudicou o brócolis e a couve-flor pelo seguinte, eles não gostam de chuva, né? Ele apodrece. Vai demorar mais ou menos umas 2 semanas para normalizar, né, a produção. O tamanho da alface americana na horta da dona Tere diminuiu. Por isso, a alternativa foi juntar mais unidades em um único pacote. Que aqui a gente perde, né? Que podia vender um pelo valor, né? Tem que pôr mais 2, né? Com muita chuva ela não tem crescimento, né? Que é muita umidade, né? Em Cascavel, em outubro, a chuva só não deu as caras em 10 dias ao longo de todo o mês. Foram mais de 490 milímetros, mais que o dobro do normal. A média histórica para o mês é de 228 milímetros. Cascavel foi a terceira cidade do Paraná com maior acumulado registrado, atrás apenas de Pato Branco e Francisco Beltrão. Na horta do seu Jorge, o excesso de umidade fez muita coisa estragar. Olha a rúcula, tudo podre, gente. Olha aqui. Nos canteiros de alface também não deu para aproveitar quase nada. 650 pés foram perdidos. Algum parece que está bonita. Tu acha que está bonita, mas daí tu tira, começa a tirar as folhas que está estragada, está podre por dentro. Oh. Sem sol, o rabanete não cresceu. Algumas plantas que conseguiram chegar a um tamanho um pouco maior não resistiram a tanta umidade e racharam. Segundo o seu Jorge, um canteiro como este normalmente produz 150 maços de rabanete. Mas desta vez, ele colheu apenas 10, o que não cobre nem os custos com adubo e semente. O excesso de chuva prejudicou também a preparação para o plantio de hortaliças para as festas de fim de ano. Já é época da gente estar se preparando para chegar para o Natal. Então, desde a muda que a gente coloca no viveiro, daí já coloca campo aberto, daí leva mais 30 dias que chega já na época para ir produzindo no Natal, né? Então, essa falta de colocar implemento na roça já está prejudicando nós para a produção futura, mas a produção que já tem que colher também, que já está bastante precária já. Na horta do Magrão são cultivados 10 hectares de hortaliças. O carro-chefe é a alface, que ele conseguiu plantar só agora. Esses canteiros, se tivesse uma condição de clima normal, eles já estariam bem adiantados. Você teria plantado quanto tempo atrás? Esses canteiros, esse aqui estaria 20 dias atrás, né? Essa planta ali estaria do tamanho dessa já, entendeu? Aquela planta ali já estaria desse tamanho ou maior. Toda a produção é entregue para uma grande rede de supermercado e para restaurantes de Cascavel. Como o plantio na propriedade é feito de forma programada para que nunca falte alface, o atraso geraria um intervalo de 20 dias sem o produto, se não fossem as estufas. A estrutura é usada geralmente no inverno por conta das baixas temperaturas, mas foi fundamental durante a chuvarada. Aqui dentro, a alface e os temperos conseguiram crescer no tempo certo. Essa salsinha, a programação dela era para estar plantado lá fora, né? A estufa, então, foi a salvação da lavoura. Esse momento foi a salvação, né? E a gente consegue manter o nosso cliente e você não deixa de faturar. Em Cascavel, são cerca de 160 produtores de hortaliças, mas muitos não têm estufas. Por conta disso, há uma previsão de redução na oferta de alface americana, repolho, couve-flor, brócolis e cheiro verde, produtos mais atingidos pela umidade. A ideia é que daqui a 10 dias esses alfaces estariam sendo colhidos e disponibilizados para os consumidores. Como essa oferta vai ser menor, a gente imagina que vão ter uma saída maior para os produtos de hidroponia,
que foram cultivados em cultivo protegido, portanto a chuva não afetou, mas também vamos começar a observar produtos vindos de fora, que não necessariamente vão chegar com o mesmo valor que teríamos com os produzidos aqui. Neste supermercado, os preços de alguns legumes já mudaram. O tomate e a batata estão vindo de lugares mais distantes e, por isso, estão mais caros. O reajuste por aqui passou de 60%. A alface é produzida em Cascavel. Ainda está com preço acessível, mas por pouco tempo. Ainda não aumentou, né? Mas eu acredito que vai aumentar, né? Você falou do preço da alface que deve subir. Deve subir quanto? 30%. Por quê? Muita chuva, o tamanho dela não fica ideal para consumo, daí o produtor dá uma aumentadinha aí. Daí a qualidade também cai, né? Não só o preço aumenta, mas a qualidade cai, né? Cai bastante. Tudo tem uma consequência. A chuva é bom, mas assim, muito atrapalha. A seguir, premiações em concursos de queijos animam produtores no Paraná. A gente volta já já. Hoje. Eu quero ir pra casa! É a nossa casa agora. Esse garoto teve que se mudar para o outro lado do mundo. Vê se fica longe de nós. Agora vai conhecer um grande mestre e a coragem para enfrentar qualquer desafio. Eu vou te ensinar verdadeiro Kung Fu. Karate Kid, com Jack Chan e Jaden Smith. Hoje, depois do esporte.